Nosso texto fundamental está ali em: ouvi o Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Nós vamos estar meditando sobre essa palavra no livro de Atos, capítulo 19. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Muita gente pergunta qual que é o som do avivamento. Eu acho que o som do avivamento é esse que acabamos de ouvir. Páginas da Bíblia sendo mexidas pelo povo de Deus. Amém? Esse é o som mais libertador que existe sobre a face da terra. Amém? Atos 19 diz assim, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo:
Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e se assenhorando de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Amém? Vamos fechar os olhos e ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos esta manhã e nós temos um clamor no nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que nós queremos provar nesta geração a Tua obra genuína. Livra-nos de tudo aquilo que não é Teu. E, de fato, Senhor, leva-nos a testemunhar a realidade da Tua glória manifesta nas nossas vidas para este último tempo. É o que nós te clamamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre a obra genuína do avivamento. Amém? E eu amo muito esse capítulo de Atos, porque nós estamos vendo aqui um capítulo que mostra um avivamento acontecendo. Amém? Ele começa já aqui no primeiro versículo, mostrando Paulo, chegando em Éfeso e achando ali alguns discípulos. Mas se a gente voltar um pouco à circunstância desse texto, nós vamos ver que algum período antes, Paulo vai terminar a sua segunda viagem missionária passando lá em Éfeso. E ele passa ali, ele tem um tempinho com os judeus nas sinagogas, já falando um pouco sobre o Evangelho, mas ele não pode ficar ali, porque era preciso ele voltar a Jerusalém para cumprir os seus votos diante de Deus, mas propondo no seu coração que ele voltaria ali depois, se Deus assim o permitisse. Nesse meio tempo, aparece então esse outro homem que foi despertado por Deus, Apolo, vindo de Alexandria, vai até Éfeso, e com pouco que ele sabe do Evangelho, ele prega ali e levanta alguns discípulos. E depois ele vai para Corinto, aonde ele é inteiramente instruído por Priscila e Áquila sobre o caminho do Senhor. Amém? Pablo falou de Asbury. Asbury me toca muito, porque uma das maiores influências na minha vida de pregação, meu professor de pregação foi fruto de um dos avivamentos de Asbury.
fazendo o caminho contrário, creio que do pastor Maquil, né? Que saiu daqui do Brasil e voltou na teologia liberal, né? O meu saiu daqui do Brasil numa teologia progressista, liberal, e foi parar em Asbury. E lá, por causa do movimento do avivamento, ele de fato tem um encontro com Deus e volta cheio do Espírito Santo para mudar uma denominação que estava atolada no progressismo e na teologia liberal, né? E vi ali movimentos maravilhosos do Senhor. Deus me deu o prazer de passar um dia lá, e eu fui nessa capela, e chorei lá, por essa oração, que é a oração do avivamento. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa é nós experimentarmos do avivamento, e ele tem um caminho. E a tese do meu professor foi justamente falar sobre o avivamento. E eu não esqueço do primeiro argumento da sua tese. Quem acha que o avivamento aconteceu de repente, é quem não estava preparado para ele. Porque todo avivamento começa com um primeiro ponto chamado despertamento. Com certeza, irmãos, avivamento é obra de Deus. Nós não queremos nada fabricado pelo homem. Nós não queremos manipulações humanas. Nós não queremos carros de boi carregando a arca do Senhor. Mas o avivamento ser gerado por Deus não significa que do nada, aonde ninguém está esperando, de repente, ele vai cair sobre algum desavisado ali. O avivamento vem aonde corações estão buscando e clamando por Ele. Aonde há essa oração, aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Vamos dizer aí, aviva a Tua obra no meio dos anos. Nós vivemos uma geração que amamos coisas cheias de impacto. Com certeza, avivamento impacta, mas ela é uma obra que vai sendo gerada no meio dos anos. Nós lemos esse pequeno trecho de Efésios 19, né? E leva poucos minutos para a gente ler o que leu, mas nós estamos lendo uma história que aqui ela durou quase 3 anos. São 3 meses com ele disputando na sinagoga, e depois mais 2 anos ensinando a palavra na escola desse homem chamado Tirano. Mas o fato é, Deus despertou Paulo para voltar àquela cidade e pregar o evangelho ali. Assim como Deus despertou a Esdras e encheu o coração dele, e ele se preparou para ensinar a palavra de Deus. Primeiro ponto do avivamento, irmãos, é uma restauração das verdades bíblicas. Só há avivamento onde verdades bíblicas são restauradas.
Paulo chega ali com os discípulos estão reunidos, e ele vê aquela reunião, e ele percebe que está faltando alguma coisa. E ele pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? E então aqueles homens confessam: a gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Aí Paulo assusta, não é, irmãos? Ele assusta. Vocês foram batizados em quê? Porque o batismo cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nem que fosse nessa hora, alguém tinha dizer assim: nunca ouvi falar desse Espírito. Se eu nunca ouvi falar dele, se vocês foram batizados em quê? No batismo de João, do arrependimento. Então, Paulo vai ter um momento de expor a palavra e restaurar o fundamento das Escrituras. E então eles são batizados em nome de Jesus. E então Paulo impõe sobre eles as mãos, e eles recebem o Espírito Santo, e começam a falar em línguas e a profetizar. Quando eu digo que avivamento não vem por um acaso, é porque o fogo de Deus não cai aonde não há altar. Deus levantou Elias, por exemplo, lá no capítulo 18 de 1 Reis. E ele desafia os profetas de Baal. E ele tem um clamor naquele dia, que o povo de Deus vai decidir se vai seguir a Deus ou a Baal. E ele faz aquele desafio. E os 450 profetas de Baal clamam, se flagelam, e tocam musiquinha, e dançam, e fazem rituais, e nada acontece. Mas Elias não chega e diz: responde com fogo, Deus. Não, Elias, ele primeiro restaura o altar. De acordo com a palavra de Deus, ele vai pegar as 12 pedras, cada uma representando uma tribo. Põe lá bonitinho, e o fogo não vem sobre altar vazio. O fogo vem no altar aonde há sacrifício. Então ele põe lá o sacrifício. E ainda para ficar mais difícil, ele manda jogar água sobre o altar. Várias vezes. E aí então ele diz: agora responde, Senhor. E o fogo vem do céu e consome o holocausto e lambe até a água que escorria pelo altar. Amém, irmãos? Irmãos, isso não é um acaso, esse é o padrão bíblico. Lá em Levítico, capítulo 9, depois que o tabernáculo foi levantado, depois dos sacerdotes terem o seu tempo de consagração, e então, irmãos, os sacrifícios são colocados sobre o altar, depois que tudo foi feito, como diz lá em Levítico 9, de acordo com o que Deus ordenara. E ele dizendo: façam o que o Senhor ordenou, e a glória de Deus vos aparecerá. E então, depois de cumprirem a palavra de Deus e o sacrifício sobre o altar, a glória de Deus veio e desceu fogo do céu
e consumiu o sacrifício sobre o altar. E logo no capítulo 10 diz que Nadab e Abiú acenderam as suas lâmpadas e foram para o altar. E o texto diz, ofereceram fogo estranho. E a melhor explicação vem logo em seguida, diz, coisa que o Senhor não lhes ordenara. E o fogo de Deus veio de novo, mas dessa vez não veio para aprovar, veio para consumir, veio para reprovar, porque eles não fizeram aquilo que o Senhor lhes ordenara. Irmãos, nós vimos aqui a história dos avivamentos. Em todos eles existe um ponto em comum. Uma verdade bíblica é restaurada. Seja no tempo de Josias, perdão, seja no tempo de Ezequias, o avivamento sempre é fruto de uma palavra de Deus que é restaurada, de um retorno ao falar de Deus. Eu creio que nós vivemos em uma época hoje, irmãos, que eu acho que não temos coisas da palavra que estão ocultas aos nossos olhos. Mas nós muitas vezes ficamos indiferentes a verdades bíblicas. Nós muitas vezes lemos e não existe em nós esse anseio do faz de novo. Nós muitas vezes nos acomodamos com a verdade primordial de que agora estou salvo. Mas muitas vezes não nos incomodamos com a necessidade de que o nosso coração precisa ser mudado, de que nós precisamos ser cheios do Espírito, de que nós precisamos conhecer a glória de Deus, que nós precisamos experimentar o que é esse fogo de Deus que cai do céu e que manifesta a sua glória. Salomão também, em 2 Crônicas, capítulo 7, depois do templo pronto e o sacrifício no altar, Salomão ora. E quando ele termina a oração, a glória de Deus vem, o fogo queima o holocausto e a glória enche o templo, de tal forma que nem os sacerdotes conseguiram ficar em pé. Eles se prostraram com a sua face em terra, diante da glória do Senhor. E adoraram o Senhor e o louvavam, dizendo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É aí, em 2 Crônicas 7, que aparece o famoso versículo, que eu creio que muitos de nós sabemos de cor, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra. É o que nós temos ouvido nesse dia. Depois dessas coisas, nós experimentamos de fato o que é o fogo de Deus vir e queimar e transformar. O fogo de Deus fala da glória de Deus aparecer. A palavra hebraica para glória é kavod. Algumas pessoas falam de Shekinah. E eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o kavod e o Shekinah.
Porque Shekinah, irmãos, Shekinah, apesar de ser usado para a glória, não significa glória. Na verdade, Shekinah nunca nem apareceu na Bíblia. Nós temos palavras correlatas, mas Shekinah tem a ver com lugar, estar assentado. O Shekinah é o lugar apropriado para a glória. E da mesma forma como às vezes a gente chama esse prédio de igreja, o Shekinah passou a ser chamado muitas vezes de glória, porque esse prédio não é a igreja, não é, irmãos? Ele não vai subir, o sangue de Jesus não foi derramado por esses tijolos, foi derramado pela nossa vida. Mas glória, kavod, significa peso. Diga aí, peso. A ideia de peso é, vale quanto pesa. Você vai saber o valor de uma coisa quando você perceber o peso dela. Kavod era usado, né, no que hoje a gente chama de o fiel da balança. Era uma pedra que botava lá na balança, que a gente sabia que ela tinha aquele peso certinho, ela era o padrão que iria avaliar o valor das outras coisas. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Algumas versões dizem assim, não alcançam o padrão de Deus, porque glória diz de tudo isso. Eu sou levinho, irmãos, qualquer lugar me aguenta. Mas tem gente que é assim, pesada. E quando ela chega num lugar, a primeira coisa que ela olha é o tipo de cadeira em que vai sentar. E olha e pensa assim, será que vai me aguentar? Eu conheço alguns irmãos que, dependendo do lugar onde ele está, ele sempre junta duas. Eu disse, mas você vai pôr duas? Eu entenderia para mim, que deixa assim mais elevado, né? Diz assim, não é uma questão de elevação, é que se for uma só, ela vai... A ideia do Shekinah é que a glória de Deus não repousa em qualquer lugar. A glória de Deus precisa de um lugar apropriado, aonde ela vai repousar. E a restauração da palavra de Deus nas nossas vidas, a restauração das verdades bíblicas, uma vida despertada para andar e caminhar segundo a palavra de Deus, é esse Shekinah nos preparando para que a glória de Deus venha e apareça. Glória de Deus também fala de brilho, não é, irmãos? Vocês já viram que na Nova Jerusalém tudo é feito de pedras preciosas? Qual é a marca das pedras preciosas? Elas refletem luz, algumas transparentes, algumas translúcidas. E a ideia é que quando Deus trabalha na nossa vida, tudo aquilo que impede da glória de Deus aparecer, vai ser removido. E nós vamos sendo lapidados pela ação do Espírito Santo na sua palavra, para que a glória de Deus a tocar na sua vida possa ser refletida nos mais diferentes ângulos possíveis.
O despertamento, irmãos, nos traz algo chamado encargo. Diga aí, encargo. Despertamento é isso. O encargo abre os meus olhos. Encargo vem de sentir o peso. Encargo, tenho uma carga. É por isso que a glória de Deus não é levada em carro de bois, ela é levada sobre homens que perceberam o encargo, aquilo que pesa no coração de Deus, aquilo que Deus deseja manifestar na nossa geração, aquilo que incomoda o Senhor nessa terra. Na época de Jesus, irmãos, lá estava o templo, o povo vendia, o povo comprava, e eles iam para o templo, viam tudo aquilo, mas nada daquilo incomodava eles, porque eles estavam acostumados com aquela atmosfera. Eles estavam acostumados com aquela maneira de fazer as coisas. Mas então chega Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, com o encargo de Deus, com o zelo do Senhor, o consumindo pela casa de Deus. E ele não pode ficar passivo diante daquela situação. O despertamento abre os nossos olhos, avivamento fala disso, os nossos olhos são abertos para coisas que estão acontecendo aí todos os dias, mas não te incomodavam, mas agora que você está sendo despertado pelo Senhor, essas coisas começam a te incomodar, porque elas não deveriam estar no meio do povo de Deus. E você não é incomodado somente pelas coisas que não deveriam estar lá, mas você começa a ser incomodado pelas coisas que deveriam, mas não estão lá. É isso que acontece com Paulo aqui nesse início. Ele não pode ficar passivo diante de uma reunião de discípulos, onde a vida de Deus não se manifesta, onde a glória de Deus não aparece. E ele começa então nesse incômodo, nesta inconformação de Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Ir atrás de qual é a verdade que não está restaurada no meio daquele povo, para que a glória de Deus não apareça. E ela sendo detectada, então ele já ministra essa palavra, não como uma doutrina teórica, mas como uma realidade que libera a sua vida e o seu poder. Irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, os dons aparecem, o fruto aparece, nós ficamos sob o governo do Espírito e passamos a andar no Espírito e passamos a ser guiados pelo Espírito. E nós começamos a entender o que é o Espírito, trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Certamente, quando nós falamos de altar, irmãos, nós estamos falando primordialmente do altar eterno que é a cruz do Senhor Jesus. O nosso sacrifício perfeito foi oferecido lá e verteu o seu sangue. Lembra quando o soldado veio e feriu o lado de Jesus e dali saiu água e sangue? Sangue fala da remissão dos nossos pecados, mas aquela água fala do Espírito Santo sendo liberado, a nova vida. E então, cerca de 40 dias depois desse momento, Jesus, ressurreto, sobe aos céus, e agora ele será recebido como nosso sumo sacerdote, e ele entra no Santo dos Santos, não do templo feito por mãos humanas, mas do templo eterno do Senhor.
E assim como a gente não vê o sumo sacerdote no Santo dos Santos, porque a cortina tampa, assim o máximo que os apóstolos viram e os seus discípulos foi Jesus atravessar as nuvens e dali fechou. E ficava assim, como é que nós vamos saber que o sacerdócio dele, a intercessão dele por nós, foi aceita diante de Deus? Porque o sacerdote se movia lá dentro, né? E na sua veste estava cheio de sininhos em forma de frutos. Aqui na barra da sua veste, lá de fora, enquanto o sacerdote se movia, eles escutavam sininhos, assim, ele está vivo. Nós sabemos que a oferta foi aceita, porque o Senhor adentrou nos céus, no Santo dos Santos, e o Espírito Santo entrou, desceu e foi derramado, e nos capacitou a sermos testemunhas. Irmãos, nós vemos então aqui uma outra marca, porque é assim que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então aqui, a partir do versículo 8, diz que, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Avivamento. Uma vida onde a glória de Deus aparece, nos leva a ter ousadia para proclamar o Evangelho. Ainda que isso possa nos trazer complicações. Paulo já tinha experimentado dessas perseguições, mas lá estava ele, pregando e ministrando, liberando dessa palavra. Aqui tem um termo que eu acho muito bonito. É dialogomeno. Gostaram? Uma palavra grega muito bonita. Dialogomeno. Eu olho para minha esposa nessa hora porque isso tem muito a ver comigo e com ela. Inclusive, eu amo o livro de Abacuque, porque, não só por causa disso, mas isso é especial, né? O que me aproximou dela foi um trabalho sobre como ouvir a voz de Deus, né, estudando no livro de Abacuque. Foi assim que nós nos aproximamos. Né? Ouvir a voz de Deus, irmãos, faz coisas impressionantes na sua vida. Mas dialogomeno não significa simplesmente estar na frente pregando. É dessa palavra que nós conhecemos mesmo, dialogar, conversar. Quer dizer que Paulo fazia perguntas e conversava com eles e se colocava para, vocês têm perguntas? Façam, conversem comigo, pergunta. Nós vamos procurar a verdade. Talvez, irmãos, você lê isso aqui e pensa assim, eu não fui chamado para estar na frente de um lugar pregando, mas todo mundo aqui é bom de conversa, não é? Todo mundo aqui conversa. E eu sei que é, irmãos, porque termina o culto aqui, é difícil sair dessa igreja. Menino, nós achamos conversa aí. Teve uma reunião de homens aqui, eu saí depois da reunião muito tocado. E não foi só do culto, não. O que mais me tocou foi o momento da comunhão. A comida estava gostosa, mas não foi a comida que me tocou, não. O que me tocou é que naquela conversa ali, nós fomos tão edificados, com o testemunho, com aquilo que o Senhor estava fazendo. É isso que está acontecendo aqui. Paulo não está só pregando, nas suas conversas, o Senhor é expresso. E então, quando há uma rejeição clara de lá, ele não para de pregar. Ele vai para a escola de Tirano e por 2 anos, diga aí. Falaram fraquinho, diga de novo. 2 anos. Ele ensinou a palavra.
Quando eu leio lá em Efésios, ele dizendo sobre os tijolinhos da palavra de Deus, que a gente vai construindo esses princípios da palavra, tijolo por tijolo. Eu fico pensando, ele devia estar lembrando lá da escola de Tirano, onde ele foi ensinando a palavra tijolo por tijolo, 2 anos. Avivamento de John Wesley. Quando o avivamento chegou, eles já tinham uma vida bem metódica. Se reuniam de noite no chamado Clube Santo, anotando tudo o que tinham feito durante o dia, para confessar do que deveriam se arrepender porque fizeram de errado, para confessar do que deveriam se arrepender porque não fizeram o que deveria ter feito. Liam as Escrituras, acordavam por volta das 4 horas da manhã para meditar na palavra. E vivendo ali na palavra, irmãos, um dia ele teve essa experiência de sentir o seu coração estranhamente aquecido. E um avivamento começou. Algo que veio no coração de um homem. Irmãos, nós temos aqui não apenas isso, mas milagres começaram a acontecer. Marcas de um verdadeiro avivamento. Pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, maravilha já é maravilha, né? Mas é redundante, ele aqui quer deixar claro, é mais que maravilhoso, é extraordinariamente maravilhoso. São milagres raros, que talvez ninguém experimentou em outros lugares, mas isso é o fruto de 2 anos, sendo despertos para viver segundo a palavra, e o Senhor começou a se manifestar. Milagres esses de lenços e aventais. Eu não sei se vocês param para pensar nesses objetos, mas lenço e avental, irmãos, não é a vestimenta de luxo de um pregador. São os apetrechos de um trabalhador. Lenço, é bonitinho a gente falar lenço, né? Eu tenho o meu aqui, meu lencinho, né? Mas lenço está falando de lenços que muitas vezes eles amarravam na cabeça para conter o suor. Chega a ser desprezível isso, não é, irmãos? Você quer ganhar um pedacinho de pano que fica segurando o suor dos outros? Avental para se livrar do pó. Mas quando nós, irmãos, estamos vivendo na presença de Deus, até as coisas desprezíveis do nosso trabalho, do nosso dia a dia, vão ser impregnadas pela glória de Deus. E daquelas coisas pequenas e desprezíveis, onde você acha que não tem nada, Deus vai se manifestar ali e vai usar. Eu queria ver um avivamento das pequenas coisas. De uma mãe que se dedica a cuidar dos seus filhos. Parece pequeno, não é? Que a gente pensa em avivamento, nós queremos todo mundo subindo no altar e pregando. Mas o avivamento às vezes começa com coisas pequenas do dia a dia sendo restauradas na sua casa. Do almoço que você faz, de uma casa que você limpa, de um cliente que você atende. Eu não sei vocês, irmãos, mas em tempos de avivamento eu já experimentei. Do que é no meio do trabalho, você está aqui no ambiente de trabalho e alguém de repente cai endemoniado. Todo mundo arregala o olho, sim, eu sei o que eu faço. Senhor, não é a igreja, ninguém estava pregando, mas a presença de Deus enche o ambiente.
e faz a sua obra. Nós temos aqui, então, um episódio muito interessante. Os exorcistas ambulantes. E eles foram expulsar demônios, 7 filhos de um sacerdote judeu, e disseram: sai dele, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio diz: eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? E deu uma surra neles. Saíram de lá traumatizados e pelados. Você ri, né? Eu não sei se eu estou errado em dizer de demônio avivalista, mas esse demônio gerou um avivamento. Quando a glória de Deus vem, o juízo de Deus pode se manifestar. Às vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor, o juízo não se manifesta? Porque não há glória para mostrar o padrão de Deus sobre a terra. Sim, a glória de Deus vem e queima a oferta do altar, mas a glória de Deus também vem e consome Nadab e Abiú. A glória de Deus também vem e leva Ananias e Safira, que quiseram introduzir hipocrisia no meio do povo de Deus. A glória de Deus vem e cega Elimas, um mágico, porque queria resistir ao poder do Evangelho e impedir os outros de ouvirem. A glória de Deus faz isso. E a glória de Deus veio aqui, aonde esses exorcistas queriam manipular, queriam fazer o nome de Jesus de amuleto, queriam fazer aquilo um rito mágico e misturar com o seu sincretismo. Mas com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A glória de Deus vence sozinha as batalhas que os nossos braços não conseguem vencer. Houve um temor de Deus tão grande naquele lugar, e esse é outro fruto de um avivamento genuíno. O temor de Deus é restaurado, não só aqui dentro no nosso meio, mas naqueles que estão à nossa volta. Irmãos, as pessoas começaram a confessar os seus pecados publicamente, os seus envolvimentos com magia, e eles foram se convertendo, e a sua conversão fez com que eles pegassem seus pertences, seus livros, tudo que havia de magia, de superstição, eles juntaram aquilo e queimaram publicamente. Diz que a monta daquilo valia 50.000 moedas de prata. Eu não sei quanto isso vale hoje, mas 50.000 moedas de prata seria o equivalente a 50.000 dias de trabalho. Deixa eu ver aqui se eu guardei um cálculo disso, que eu acho que eu guardei isso em algum lugar. Dá mais ou menos, dá quase 137 anos de trabalho. Porque Deus é digno. Ele é precioso e diante dele tudo perde o valor. E todas essas coisas são um investimento em engano errado. E derramar isso diante do altar e confessar e repudiar publicamente, custe o que custar,
é sinal de avivamento. É também uma forma de dizer: o único digno de todas as riquezas é o Senhor. Se o seu dinheiro não vai para a glória de Deus, ele está indo para aquilo que não edifica. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, esses são os atos do Senhor em um verdadeiro avivamento, o despertamento, o retorno à sua palavra, a restauração do altar. Sim, falei que o altar é a cruz e o sacrifício de Cristo, mas nós pegamos emprestado o texto de Romanos 12, não é? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício é posto no altar com um objetivo: agradar a Deus, e que o fogo de Deus venha e consuma. Deus gera esse encargo. Deus restaura a nossa visão. Nós passamos a ver as coisas pelo ponto de vista de Deus, e então Deus pode nos levar à oração e a lágrimas. Isso é avivamento. Você tem visto a santidade de Deus e a sua justiça? Você tem orado para que ela seja restaurada? Você tem visto a apostasia da igreja, isso tem te incomodado? E você tem orado que o testemunho do Senhor seja restaurado? Isso é o que traz avivamento. Hoje, nós iniciamos um congresso, um encontro. Mas eu peço a Deus que nós persistamos, o tempo que for necessário, investindo na palavra, orando: aviva no Senhor, até que a glória de Deus venha. Durante esse tempo nós vamos colocando o nosso sacrifício no altar, estudando a palavra, vindo a reuniões, quebrantando, arrependendo, orando, mudando o nosso tempo. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. No meio aí diz: levanta-te dentre os mortos. Está lá em Efésios 5, o mesmo capítulo, 4 versículos depois, dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos nos colocar em pé? A glória de Deus quer vir. Você preparou o seu altar? Abaixe a sua cabeça e comece a se consagrar ao Senhor. Comece a se oferecer ao Senhor como esse sacrifício vivo, santo e agradável. Comece a pedir a Deus que Ele te mostre tudo na sua vida que não está em linha com a palavra. E comece a dizer ao Senhor: eu quero deixar isso diante do altar, para que o teu fogo venha e para que a tua glória apareça. Comece a pedir que Deus impregne da sua glória as pequenas coisas da sua vida, seu relacionamento com seu cônjuge, seu relacionamento com seus filhos, seu ambiente de trabalho, de escola. Peça ao Senhor: eu consagro a Ti os meus olhos, eu estou cansado de ver as mesmas coisas e estar passivo.
gera na minha vida uma inconformação, gera na minha vida um posicionamento. Leva-me à experiência de Abacuque, Senhor, que começou com questionamentos, mas que terminou com um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Que começou cheio de temores, mas terminou em fé, porque o justo viverá pela fé. Restaura em nós, Senhor, a tua justiça. Restaura em nós, Senhor, a tua fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E dessa forma restaura uma vida no teu altar. Amarra no Senhor ao teu altar. Que o princípio da cruz opere em nós. Nós nos oferecemos a Ti, para não vivermos mais para nós mesmos, nenhum dia sequer da nossa vida. Mas nós queremos viver de tal forma, Senhor, que quer comendo, quer bebendo, o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. Aviva-nos, Senhor, edifica-nos enquanto estudamos a Tua palavra, edifica-nos a cada reunião aqui, a cada curso, a cada momento de comunhão, até que a Tua glória venha. Mas nós Te clamamos, aviva-nos, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos, faz de novo, é o que nós Te clamamos. Nós colocamos a nossa vida no altar, Senhor, mostra-nos a Tua glória, é o que nós Te clamamos, em o nome de Jesus.